Olá, poderoso, olá, poderosa, seja bem-vindo a mais um bate-papo aqui, referente ao primeiro capítulo do meu livro, O Poder da Ousadia, tá bom? A gente vai continuar com um tema muito importante para a reflexão deste primeiro capítulo, que é autorresponsabilidade. Na verdade, é um assunto que você já deve conhecer boa parte do que eu vou te falar, mas às vezes é necessário chover no molhado, porque a gente literalmente esquece, né? A gente esquece de certos detalhes que são muito importantes para a nossa vida e, sobretudo, para a sua vida, se você deseja realizar coisas, né? Se você deseja se tornar aí uma pessoa mais realizadora, né? Então, sem mais delongas, indo direto ao ponto, como de costume, autorresponsabilidade, página 20, né? 19 e 20, diz assim, olha só: tudo aquilo que se passa dentro de você, sonhos, desejos, aspirações, ideias, sentimentos e toda a visão de mundo que você almeja viver, é preciso entender que a responsabilidade para tornar tudo isso palpável é sua. A ousadia é uma escolha, e fazer essa escolha é uma responsabilidade de cada um de nós. Você pode aceitar as circunstâncias e limites que lhe são impostos pela dinâmica natural da vida, ou interferir nesse processo e criar novas condições para expandir e superar os seus próprios limites. Mas essa decisão é somente sua. Bem, pessoal, parece óbvio, né? Mas é o óbvio que a gente precisa pensar um pouco aqui. Eu conheço muitas pessoas e já estou cansado de ver e de ouvir muitas pessoas reclamarem das suas vidas, ou muitas pessoas fazerem planos, né? Sonharem literalmente acordadas com uma vida diferente da que elas vivem, ou com a realização de um projeto específico, mas sem se darem conta de que elas são as únicas responsáveis por fazer acontecer, né? E o que eu quero dizer com isso, tá? Veja, o que você sonha e deseja e o que você estabeleceu hoje, agora, ou já há algum tempo como objetivo, só você sabe como você sabe, só você sonhou como você sonhou. E você é a única pessoa que tem condições de fazer o que pode ser feito e o que tem de ser feito para você poder tornar isso daí real, para você poder materializar isso daí. Agora, o que acontece na maioria das vezes, quase sempre acontece, né? Eu vejo muitas pessoas reclamarem da vida, reclamarem do governo, reclamarem das oportunidades, reclamarem dos pais, dos filhos, marido, esposa, do patrão, reclamar da economia, reclamar de tudo, menos de si próprio, né? Então todo mundo é o culpado da desgraça da vida, de não conseguir realizar os projetos, os sonhos, mas a pessoa em si, ela nunca é responsável por isso, ela nunca se coloca nessa condição de responsável, ela nunca assume realmente a responsabilidade por esse processo. E daí, quando você vai tratar com essas pessoas, conversar com essas pessoas, você percebe que o que essas pessoas fazem diariamente não as conduz para aquilo que elas querem realizar, e elas estão quase sempre completamente inconscientes disso, como se os seus objetivos, os seus sonhos, as suas metas, seus ideais tivessem que acontecer sozinhos, simplesmente porque em algum momento elas desejaram, elas sonharam, elas tiveram essa aspiração, né, de realização. E aí, por ter tido isso, é como se as coisas então devessem acontecer sozinhas, né, num estalar de dedos. Então não é assim que as coisas acontecem. Veja, fazendo uma comparação até infantil para você entender bem o que eu quero dizer, se você, por exemplo, agora, depois de um dia cansativo de trabalho, chegar em casa e não tiver comida pronta, e não tiver ninguém para fazer para você, e você não ir, né, até a sua despensa preparar essa comida,
você vai comer o quê? Fala para mim, você vai comer alguma coisa? Vai ter alguma coisa para você comer? Evidentemente que não. Da mesma maneira, se você não trabalhar, não produzir, né, algo para alguém, você não vai ser remunerado por isso. Será que se você ficar deitado o dia inteiro na sua casa, debaixo das cobertas, assistindo Netflix, no final do mês você vai ter lá na sua conta o seu salário te esperando? A menos que você seja um empreendedor e você já tenha construído uma estrutura de negócio que se mantém sozinha, sem que você tenha que estar lá presente diariamente, a menos que essa seja a sua realidade, você tem que levantar todos os dias, trabalhar, produzir, entregar valor, para no final de um período, seja do mês, seja do dia ou da semana, você receber a sua remuneração correspondente disso. Então daqui a gente já começa a perceber que autorresponsabilidade significa assumir o compromisso de fazer as coisas acontecerem, de empenhar energia numa direção e numa ação que vai produzir como efeito aquilo que você espera, aquilo que você deseja. De outro modo, isso não vai acontecer. Pega uma água para mim, por favor. Estou com pigarro. Vamos continuar aqui. Se você tem medo de ousar e ir além, isso é um problema seu. Ninguém está nem aí para as suas questões pessoais, pois cada pessoa neste mundo já tem seus próprios dilemas para se preocuparem diariamente. É claro que podemos ser solidários uns aos outros, mas existem coisas que só você pode fazer e mais ninguém. Só um minutinho, pessoal. Bem, isso é uma outra coisa óbvia, né? Que às vezes eu vejo pessoas reclamando de que o amigo, de que o pai não apoia, de que a esposa não apoia, de que o namorado não apoia, de que não teve apoio. Cáspita, a única pessoa interessada realmente no seu sucesso tem que ser você. E a única pessoa realmente interessada no seu sucesso é você. Então, independente do que os outros pensam, do que os outros fazem para te ajudar ou não, você tem que ser a única pessoa realmente relevante para você nesse projeto, realmente relevante para a realização daquilo que você quer. Porque as outras pessoas, elas não têm nenhum compromisso na realização de um desejo que é teu, na realização de um sonho que é teu, na realização de um objetivo que é teu. É teu objetivo, é teu sonho, é você que sonha com isso. Porque haveria outra pessoa de gastar o tempo e a energia dela para te ajudar. Se acontecer, ótimo, mas veja, você não pode usar isso como justificativa. Trata-se da tua vida, trata-se dos seus objetivos, tá ok? Seguindo aqui, há muito tempo atrás o homem vivia semelhante aos animais, e na medida em que sua consciência se expandiu e o homem descobriu que podia ir além em termos de conhecimento e aprendizado, este aos poucos começou a transformar a sua própria realidade, e desde então tem sido assim até os dias atuais. Bem, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Desde que o mundo é o mundo, lá nos primórdios, na pré-história, digamos assim, o Homo sapiens, lá no começo de tudo, o homem vivia como os animais. O que eu quero dizer com isso? Naquela época não se tinha o nível de conhecimento e de consciência que nós temos hoje. Isso foi adquirido ao longo dos anos e com a evolução aí das espécies, etc., evolução histórica e tudo mais. A partir do momento que, como ser humano, como sociedade, o homem percebe que ele pode aprender, né, acumular conhecimento, registrar através da língua, né, da linguagem, registrar, acumular conhecimento, estudar esse conhecimento e aprimorar, crescer, evoluir, o homem ele passa a ser o responsável pela construção da realidade que nós vivemos hoje, aqui. Se alguém não tivesse assumido ao longo da história o compromisso e a responsabilidade de melhorar suas próprias condições,
que inicialmente foi isso que aconteceu. Então, imagina lá atrás, não tinha recurso, não tinha estrutura, o camarada olha para a situação dele e ele começa a falar, cara, o que eu posso fazer para melhorar a minha situação? E aí nas pequenas coisas a gente começa a evoluir como sociedade até o ponto que chegamos hoje. Mas alguém teve que pensar isso. Alguém teve que falar assim, pô, não quero mais andar a cavalo, eu quero criar um motor a combustão, quero criar uma carroça. Imagina na época, né, quando isso foi pensado, como que a sociedade encarou isso. Mas alguém assumiu a responsabilidade, o compromisso, porque a pessoa, ela queria algo mais, ela não queria só aquilo, ela queria mais. E ela assumiu a responsabilidade por esse processo e foi lá e pagou o preço. E aí veio o carro, veio a carroça, veio o helicóptero, veio o avião, veio a energia elétrica e veio toda a tecnologia que nós utilizamos hoje, que você deve adorar, que eu também adoro, que me permite, por exemplo, estar aqui agora na minha casa gravando esse vídeo para você e trocando essa ideia, né? Compartilhando contigo um pouco do meu conhecimento, da minha visão de mundo, sabe? A gente teve um salto de evolução coletiva, né, com o advento aí da internet, das mídias sociais, exatamente por causa disso. Hoje, qualquer pessoa com um celular e internet pode transmitir a outra pessoa de qualquer lugar do mundo um pouco das suas ideias, da sua visão de mundo. E aí, naquilo que a gente era completamente leigo e ignorante, a gente já não é mais, porque agora a gente tem na tela de um aparelho uma pessoa transmitindo para nós uma experiência de vida. A gente já não precisa viver uma vida para ter determinadas experiências. Nós só precisamos acessar pessoas que tiveram determinadas experiências e colher delas os frutos que elas tiveram, os aprendizados que elas tiveram e assim tentar otimizar o nosso tempo para não cometer os mesmos erros, para acertar com mais facilidade e tudo mais, tá bom? Então, não é desculpa, tá? Hoje nós temos mais que informação à disposição para você estudar, para você se aprimorar, para você elevar o seu nível de conhecimento sobre aquilo que você quer realizar e daí então assumir o compromisso de realmente realizar, tá bom? Você só pode desfrutar de ler esse livro no seu smartphone porque um dia alguém assumiu a responsabilidade de tornar isso real. E da mesma maneira como a sociedade só pode evoluir pela iniciativa e autorresponsabilidade daqueles que buscam melhorar as suas próprias condições como coletivo, a sua vida só poderá se transformar quando você decidir tomar a iniciativa e assumir a responsabilidade por esse processo de mudança. O que eu acabei de falar, tá? Em alguma medida, somos todos responsáveis pela vida que vivemos. Somos responsáveis quando escolhemos certo ou errado, ao agir e ao se omitir. E a partir do momento em que se toma consciência sobre uma possibilidade e outra, a responsabilidade da escolha é de quem escolhe. A vida que você vive em alguma circunstância é responsabilidade sua. A vida que você deseja viver em alguma circunstância, a responsabilidade também é sua. Quando você quem você quer se tornar como homem ou mulher é sua responsabilidade, tá? O que você quer transformar na sua realidade de vida é responsabilidade sua. Se você deseja ser um arquiteto, é sua responsabilidade buscar os meios para tornar isso uma realização. E aqui eu sigo falando de outras coisas que evidentemente é a sua responsabilidade de executar, tá? Olha só, muitas pessoas têm medo de buscar e assumir a responsabilidade pela própria vida, porque querem primeiro se sentirem prontas para isso. Pessoal, isso aqui é um outro mito muito importante que a gente precisa desmistificar para poder realizar aí o que você quiser realizar, né? Olha só, primeiro que ninguém nasceu sabendo, né? Então, esse negócio de estar pronto para começar, não existe isso, sabe? Quando você quer realizar algo, significa que você não tem aquele algo, significa que você ainda não realizou aquele algo. Então, evidentemente, você não sabe o caminho, que caminho percorrer até chegar naquele objetivo. E você não sabe, a princípio, quais são os desafios que você vai encontrar nesse caminho, que você nem sabe direito qual que é que você tem que percorrer para poder chegar no seu objetivo. E mesmo que você tenha uma mentoria, determinados obstáculos, determinados desafios, não vai ser o seu mentor que vai passar por você, vai ser você que vai ter que superar. São habilidades que você vai ter que desenvolver
desenvolver, aprimorar, conhecimentos que você vai ter que adquirir, também aprimorar, para poder seguir avançando, evoluindo até a conclusão do teu objetivo. Então, veja, estar ou não preparado faz parte também de um processo. E normalmente quando nós ousamos fazer algo que nós não dominamos, empreender algo que desejamos, mas que é a nosso primeiro empreendimento, nossa primeira ação, nós não sabemos, nós não estamos 100% preparados. E olha, se a gente parar para pensar na vida, por exemplo, quem pode dizer que está preparado para viver a vida? Não posso dizer isso, eu acho que ninguém pode dizer isso. Nós nos preparamos todos os dias de acordo com os desafios que vão aparecendo e os aprendizados que nós vamos tomando de cada desafio, de cada experiência. A gente vai baseando a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas decisões, procurando sempre acertar mais e errar menos. E a vida é assim, é dinâmica, por isso que o conhecimento é muito importante nesse processo, porque aquele que tem conhecimento, ele tem uma informação a mais que aquele outro que não tem, vai ficar completamente perdido. Então, a pessoa que tem um conhecimento, que busca conhecimento, que acessa esse conhecimento, ela está numa condição de vantagem em relação a outra pessoa. Mas é claro que não basta você ter o conhecimento, você precisa aplicar esse conhecimento. Mas esse não é o ponto aqui. O ponto é que o caminho se faz realmente caminhando. E na medida que você avança, mesmo que você erre, mesmo que você cometa erros, você está num processo de lapidação. Veja, coloca isso na sua cabeça. Sucesso não é o fim em si mesmo daquilo que você quer alcançar, mas é o processo de transformação que você sofre ao caminhar em direção àquilo que você almeja, aquilo que você estabeleceu como objetivo. É esse processo de transformação que te lapida e que te torna na pessoa que realmente vai ser capaz de materializar e realizar aquilo que você deseja e almeja hoje. Então comece a entender que a vida que você tem, ela é uma consequência e um reflexo de quem você é. E aquilo que você deseja viver, deseja ter, será o reflexo e consequência de uma pessoa que você se tornará. E veja, é um processo, é como preparar um alimento. Tem ali o momento de transformação daquilo que você está preparando. Por exemplo, às vezes você está cozinhando algo que inicialmente estava cru e depois passou por um outro estado, pronto para ser degustado. O teu objetivo é da mesma maneira. Você vai passar por um período de transformação e lapidação que vai te tornar essa pessoa mais sábia, ágil, que vai desenvolver habilidades e etc, para daí então realizar os seus objetivos. Então, não queira ser perfeito para iniciar qualquer ação, porque esse não é um princípio universal, não é assim que as coisas funcionam, tá bom? Você está querendo burlar a lei natural das coisas. Via de regra, você procura informação, procura conhecimento e inicia os seus primeiros passos. E ao iniciar os seus primeiros passos, você vai se deparar com os primeiros desafios. E aí você vai procurar superar esses desafios, e você vai procurar saber o que você precisa saber para superá-los, e você vai procurar aprender o que você precisa aprender para superá-los, e assim você avança gradativamente até o ponto que você vai se tornar essa pessoa completamente capaz, preparada de executar e de chegar onde você quer, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que eu posso falar desse capítulo. Olha só, se você sente medo de assumir os riscos de conduzir a própria vida, significa que você é um adulto infantil e que precisa fazer o ritual de transição da adolescência para a vida madura, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante, depois você pode ler direito aí na página, mas é muito importante citar isso. Boa parte da nossa incapacidade de realizar projetos na vida adulta tem a ver com nossa incapacidade de gerenciar as nossas emoções, os nossos sentimentos, de nós cultivarmos em nós uma mentalidade infantil, uma mentalidade romântica da vida. A gente tem que começar a parar de criar essa vida fantasiosa, romântica, sabe? E começar a olhar para a realidade tal qual ela é. Entende? A vida adulta, ela é desafiadora. E o adulto, ele tem que ter essa maturidade de assumir responsabilidades, assumir sempre novos desafios,
se desafiar constantemente, se adaptar às constantes mudanças da vida, porque a vida é cíclica, ela está constantemente mudando e se renovando, isso há de eterno até o teu último suspiro aqui nessa terra. Então isso é parte inerente da condição de ser adulto, assumir responsabilidades, responder pelas suas ações, responder pelas suas escolhas, pelas suas decisões. E por isso é que você tem que ser uma pessoa, procurar ser uma pessoa madura na sua forma de pensar, na sua forma de sentir, na sua forma de agir, porque você já não é mais uma criança. Você é um adulto agora, então você tem que desenvolver essa capacidade de pensar as tuas ações, de pensar as tuas intenções, de pensar o que você deseja e como você vai conseguir isso, de pensar que existe desafio, de pensar que a vida não é cor-de-rosa, as coisas não acontecem no estalar de dedos, sabe? De começar a olhar para a realidade tal como ela é, de causa e efeito. Se eu planto, eu colho. Se eu não planto, eu não colho. Simples assim. Mas se eu plantar e não cuidar, não cultivar, vem a praga e mata a minha plantação. E daí? Faz parte da vida. Você não tem controle disso. Mas se você estiver atento como uma pessoa madura e olhar para essas coisas e dar a importância que cada coisa tem em cada etapa do processo, você vai conseguir prever isso, você vai conseguir acompanhar, vai conseguir identificar, opa, peraí, tem uma praga agora na minha plantação, o que eu preciso fazer? Ou se eu não fizer alguma coisa, eu vou perder toda a minha plantação. Então, a tua atitude muda, a tua resposta muda, o teu enfrentamento muda, tá? A gente não pode ser adultos infantis. Instáveis emocionalmente, imaturos, né? Imaturos emocionalmente, porque assim a gente não vai de fato conseguir realizar nada, porque uma pessoa imatura, ela não consegue assumir responsabilidades, ela sempre se coloca numa condição de vítima, aquilo que eu já falei, né? Todo mundo é o culpado, Deus é o culpado porque minha vida é assim. Ela nunca é a culpada, ela nunca é a responsável, ela nunca olha para si. É um adolescente grande de 30 anos, um adolescente de 40 anos, um adolescente de 50 anos. Não queira ser um adolescente de 30 anos. Um adolescente de 30 anos não produz nada, nem o de 30, nem o de 40, nem o de 50. Um adulto maduro, sadio, saudável, ele sim é capaz de produzir, realizar e conquistar coisas. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, o vídeo se estendeu a 22 minutos já. Eu espero que você tenha gostado da reflexão. Veja, leia de novo o capítulo, leia de novo o tema, medite sobre cada parágrafo. Eu não quis, de propósito, ficar citando exemplo, um monte de coisa para não tornar a leitura cansativa, então eu foquei naquilo que eu entendi que era importante focar, e boa parte da construção do meu texto é de afirmações. E isso também é uma técnica que eu utilizei ali para poder plantar essa semente, mesmo que inconscientemente, aí dentro de você, tá? Então, leia cada capítulo, medite sobre cada palavra. Se você não conhece o significado de alguma palavra, pesquise no vocabulário, mas faça esse exercício, isso vai ser muito bom para você. Eu tenho certeza que durante esse processo a gente vai conseguir desenvolver uma nova mentalidade, e essa mentalidade vai ser muito importante lá na última aula, quando eu for te ensinar aí como você deve montar o seu plano de ação para tirar o seu projeto do papel, tá bom? Espero que você tenha gostado aí desse nosso bate-papo de hoje, e até a próxima então. Que Deus te abençoe grandemente aí na sua vida. Um grande abraço.